Porventura os especialistas em ciência, que pretendem julgar os fatos espíritas, observaram esse primeiro grande requisito, nominalmente dirigir suas ideias para o assunto que tem de ser investigado. Ao contrário, eles decidem por um método fixado a priori, tudo está errado porque choca as suas preconcepções relativamente à ordem da natureza. Bem e sabiamente observou C.C. Massey. Ao presente escritor, pelo menos, o chamado Espiritismo representa, não uma crença religiosa sectária, mas uma agregação, não podendo chamar-se um sistema, de fatos provados de incalculável importância para a ciência e para a especulação. Aqueles que assim o consideram, não sentirão abaladas as suas convicções sobre a sua veracidade e importância, mesmo que fossem provadas que cada médium fosse um velhaco e muitos espíritos suas vítimas voluntárias. Muitas das testemunhas, nas quais confiamos, têm procedido da sua real afirmação e das precauções tomadas para obtê-las. Huxley revolta-se contra o caráter inferior das comunicações. Isso também se dá com todos nós, quando elas apresentam um cunho inferior. A pretensão de uma certa classe de médiuns de escrever e falar sob a influência de um espírito, outrora eminente na vida, como poeta, filósofo ou vidente, tem sido admitida com demasiada facilidade pelos espíritas não criteriosos. Não temos expressões assaz eloquentes para convencer os inexperientes de que uma das coisas de mais difícil consecução é a verificação da identidade de um espírito. Dão-se casos de identificação, é certo. Por experiência própria acredito que as identificações, pelo processo de materialização, são frequentes. O meu amigo, reverendo Samuel Watson, de Memphis, disse-me haver feito repetidamente essas experiências em sua biblioteca, onde as condições eram perfeitas. O seguinte narração, que encontrei em um discurso pronunciado em Brooklyn, Nova York, pela Sra. F. Weiser, a 12 de junho de 1830. É semelhante a muitas que tenho de testemunhas dignas de fé. Nesse caso, a senhora Ezer e sua irmã desconheciam totalmente o médium. Depois, apresentou-se uma forma feminina e, em resposta às nossas perguntas, declarou ter sido minha mãe, que partira da Terra 15 anos antes. A altura, corpulência e aparência geral correspondiam perfeitamente às de minha mãe, trazendo um objeto semelhante a um barrete de papel pontudo, que lhe cobria a cabeça e uma parte da face, que eles informaram ter por fim proteger a face contra os desmaterializantes efeitos da luz. Eu mesma não podia asseverar a sua identidade, eu e minha irmã admitíamos uma para a outra. Em um momento, como respondendo às nossas observações, ela ergueu a mão, que na vida terrena tinha sido deformada pela paralisia, de modo a virem as junturas médias dos dedos se pegar ao pulso, fato devido à intensa torção prolongada por 3 anos. Quando ela nos mostrou essa mão torcida, exclamamos ambas. Oh! É realmente a mão de minha mãe. Ela baixou-a, e, depois, nos apresentou de novo. Então perguntamos se a sua mão era deformada na vida espiritual. Ela estendeu-a de novo, mostrando-nos uma perfeita e bela mão. O falecido Lutero Park, de Boston, informou-me que em certa ocasião, sendo D.D. homem médium, um espírito, pretendendo ser o pai do Sr. Park, deu uma prova da sua identidade, mostrando a mão na qual havia uma deformação particular no polegar. Como, porém, explicarmos as contradições e incongruências que aparecem nas declarações dos médiuns sonambúlicos, quanto aos espíritos que se manifestam por eles, se aceitarmos sem contestação que pretendem ser um médium, em Nova York, pretendendo falar sob a ação de Parker, pode diretamente contradizer um médium de Chicago, que tem a mesma pretensão. Como distinguir qual das duas manifestações é a verdadeira? Pela evidência interna? Indubitavelmente. Mas então não nos devemos decidir a favor de qualquer delas. Os dois médiuns podem ser igualmente honestos e capazes, mas um deles pode achar-se em erro. Creio que ambos podem estar em erro, sendo ambos sinceros. Como assim? Perguntarão. O médium é honesto por hipótese. Por que então, no estado de transe inconsciente, seu espírito se apresenta como sendo Parker ou Franklin? Verídico no estado normal, porque se torna mentiroso no anormal. E então o corpo quem o faz reto, visto que, livre dos seus laços, o espírito faz um outro papel, torna-se bobo e folga em enganar? Temos muitas respostas a respeito. Meramente apresentamos o fato, a sua explicação pode não ser fácil, mas isso em nada o afeta. Que razão tem um médium para afirmar a identidade do espírito que se manifesta?
evidentemente temos de recorrer à decisão do nosso raciocínio. Por isso é sempre justo e verdadeiro o aviso do evangelista João: amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas examinai se eles são de Deus, porque muitos falsos profetas virão ao mundo. Sei que muitos médiuns, que pretendem honestamente ser inspirados pelo mundo espiritual, rejeitam a doutrina do Cristo acerca da existência dos espíritos malévolos. Que tais espíritos são refratários pelas leis naturais, coisa de que não duvido, mas que eles existem, é uma grande realidade. A senhora Maria M. King, uma das mais inspiradas médiuns americanas, disse: o médium suscetível à influência de um espírito benéfico, fica suficientemente sujeito a ela, e se livra por muitos motivos da influência dos espíritos malignos. Tudo isso pode ser real, e a senhora King parece admitir que essas causas malignas, ou assim chamadas, são os espíritos não desenvolvidos. Que eles podem intervir nos negócios dos mortais, e fazer-lhes mal, ela também o admite. Desse modo, entre as suas e as nossas vistas não há mais que uma pequena diferença expressa pelas palavras mal e pouco desenvolvido. Para fazer-se justiça às suas opiniões, cito suas palavras. Tenho sido instrumento para provar aquilo que a filosofia ensina, que a civilização no estado espiritual executa, aquilo que a civilização no estado material aspira a fazer. O ser espiritual, o mais alto, no sentido rigoroso, pode fazer mais do que faria na Terra, em luta com os elementos do mal e da ignorância. Os métodos superiores de tratar com os inferiores se desenvolvem nesta vida, onde nada pode ser escondido àqueles que dirigem a sociedade. Os homens despidos da materialidade se sujeitam à direção dos espíritos de grande poder moral e esse poder é usado para o bem de todos na Terra, e, na vida espiritual, sob os ditames de uma segura e sábia política. Não aceito a teoria, às vezes apresentada, de que as nossas más disposições nos não acompanham ao mundo espiritual, de que com a perda dos nossos apetites físicos nos abandonam todas as sugestões do mal que nos assaltavam na vida terrena. Não nos iludamos. Entre a vida terrena e a próxima vida espiritual há uma correspondência de todas as coisas, boas e más, e o mal que não pudemos sujeitar às mais altas faculdades nesta vida, irá conosco como um tropeço a vencer na outra, onde só poderá ser afastado pelos nossos próprios esforços e energia de nossa volição. Nota: essas duas opiniões doutrinárias estão em parte erradas. Não é verdade que os nossos defeitos morram com o corpo, porque muitos deles nos atormentam igualmente depois da morte. Também não é certo que venceremos nossos males pelos nossos próprios esforços e energia de nossa volição, porque não temos essa poderosa força de vontade e essa energia, quando somos espíritos atrasados e inferiores, escravos do pecado. Só pelas reencarnações em outros meios melhores vamos esquecendo maus hábitos e adquirindo virtudes e energia até romper com o passado delituoso e conquistar o porvir feliz. Os dois enganos vêm ambos da falta da doutrina reencarnacionista que não é mencionada pelos autores. Admito ainda que o homem é um seres complexos, que pode ser interiormente muito melhor ou muito pior do que parece ser a mim e aos outros, no seu estado normal. Alguns santos podem reconhecer-se pecadores, e alguns pecadores santos, na vida onde todos os disfarces desaparecem. No mistério desse estado interior, oculto, pode esconder-se alguma das soluções da questão. Porque não podemos verificar as asserções dos médiuns sonambúlicos quanto aos espíritos, que os influenciam. Há em abundância fenômenos mentais, que analogicamente justificam a nossa asserção de que o próprio médium pode ser inocentemente a vítima de uma ilusão a si mesmo imposta em relação à identidade. Então surge a grande probabilidade de haver espíritos pouco escrupulosos, que, para atrair a atenção, se apresentam com o nome de algum grande homem, que lhes assim fazem lembrar. Se um mesmerizador humano pode produzir ilusões na memória do seu sensitivo, quanto mais não poderá o mesmerizador espiritual. Que este tem esse poder é mais que provado por uma multidão de fatos bem conhecidos. Há mais altos e mais baixos graus da consciência ou estados de atividade mental, do que a normal, como o sonambulismo e o mesmerismo têm provado, e esses graus, apesar de, em certos momentos de lucidez psíquica, se poderem fundir em uma unidade, podem ser distintos do nosso habitual estado de atividade mental. Que nós possuímos faculdades psíquicas das quais ordinariamente não temos concepção alguma, é uma verdade que Platão, Leibniz e Schelling ensinaram. Os nossos fenômenos modernos o confirmaram. Como é, perguntarão, que uma mulher sem educação pode, quando mediunimicamente influenciada,
Falar sobre assuntos transcendentes que desconhece ou é incapaz de compreender no seu estado normal. A resposta é, ela pode ter adquirido mais por suas próprias apropriações psicométricas independentemente de sua consciência normal, ou pode, em certos casos, ser influenciada por um espírito verdadeiro ou mentiroso. Uma das filhas do meu estimado correspondente, o falecido William Witt, assaz conhecido, era médium sonambúlica. Witt contou ao professor W. de Gunning, cujas palavras emprego em resumo, que em certa ocasião, estando sua filha em transe, escreveu uma comunicação assinada com o nome de seu irmão, que se supunha achar-se na Austrália. O importante era que ele se tinha afogado poucos dias antes no lago. Dados e detalhes foram fornecidos. Os parentes unicamente ignoravam o fato, pois ainda não funcionava o telégrafo transoceânico. Passaram-se meses e afinal chegou uma carta de um sobrinho residente em Melbourne, contando que o filho de Witt se havia afogado em certo lago, em tal dia, e em tais circunstâncias. A data, o lugar e os detalhes essenciais eram os mesmos fornecidos meses antes pela irmã do falecido. Witt acreditou que o espírito libertado de seu filho influenciara sobre a irmã para escrever, e eu não encontro para o caso explicação mais racional. Plutarco, nascido no ano 50 depois do Cristo, discute o assunto da identidade dos espíritos. Em um dos seus diálogos, um interlocutor diz: por que buscais privar as almas incorporadas, os homens, da faculdade pela qual os primeiros, espíritos livres, conhecem os acontecimentos futuros e podem denunciá-los? Não é provável que a alma adquira um novo poder de profetizar depois da separação do corpo, o qual não possuía antes. E mais acertado concluirmos que ela já tinha essa faculdade, apesar de menos perfeita, durante a sua união com o corpo. Ainda Plutarco diz: se os demônios, espíritos humanos desencarnados, podem prever e denunciar os acontecimentos humanos, por que não possuirão a mesma faculdade os espíritos humanos incorporados? Nossas almas realmente são dotadas dessa faculdade. Ao mesmo tempo, como já mostrei, ele emite a ideia de que o médium pode frequentemente ser influenciado pelos espíritos para pronunciar os seus pensamentos, se não a sua exata linguagem. Porfiro, nascido em 233 DC, diz como o demônio espírito, fala, às vezes, pela boca do recipiente médium, que se acha em transe, e outras vezes se apresenta com uma forma imaterial. O estado de transe é acompanhado de agitações depressoras e lutas. Uma escolha conveniente do tempo e das circunstâncias para produzir o estado de transe e obter respostas oraculares, diz ele, a coisa mais importante para uma sacerdotisa Pitya, médium, compelida a profetizar, falar em transe, pelo espírito de um morto, ao passo que, em condições desfavoráveis, o espírito prevenirá os ouvintes de que não pode dar as informações pedidas ou, mesmo, que elas virão falseadas em casos peculiares. Descendo a nossa atmosfera, os espíritos ficam sujeitos às leis e influências que dirigem a humanidade, e então se dá a confusão, pelo que, em casos tais, o investigador prudente deve adiar suas indagações, medida que nunca os inexperientes se lembram de adotar. Escolhei um dia favorável, um intermediário simples, um médium verdadeiro, e um espaço limitado, de modo que a influência não se torne muito difusa. Fazei o escuro no aposento e evocai o espírito com ruído e com canto. Durante esse canto o médium cairá em um sono anormal, que apaga por algum tempo a sua própria identidade e permite que o espírito fale por seus lábios, ou, em outras palavras, se utilize a voz de um instrumento mortal. Anaxágoras, que vivia pelo ano 500 a.C. e que sustentava que a alma pura, livre de toda a concreção material, é quem governa o universo, ensinava que a alma humana tinha em si faculdades de adivinhar, independentemente do que os espíritos podem alcançar nos limites da Terra. Pitágoras tinha a mesma crença. A questão do cui bono moral, diz um dos nossos reverendos antagonistas, o espiritismo dá uma resposta vazia de sentido. Chamar-nos a explicar o uso que havemos de fazer de um fato da natureza, não é apresentar uma objeção filosófica, porém, pueril. A natureza não precisa das nossas apologias. Se os fatos se dão, eles estão moralmente tão justificados como os fatos da própria humanidade. Dizer que damos uma resposta sem sentido à questão cui bono é simplesmente tomar a fraqueza ou a cegueira para juiz da sabedoria infinita. As questões, que bem tem isso produzido? Não tem sido má a sua influência. São impertinentes, desde que a única questão científica que hoje se deve fazer é, será isso real? A noção de que uma coisa pode ser real, posto que, algumas vezes má,
Parece provir do receio de que o universo não fosse bem organizado, que ele não tem um ordenador divino, ou que este não dá às coisas um lugar que se conforme com as noções clericais das propriedades espirituais. Talvez que com o progresso da nossa própria inteligência a questão cui bono seja respondida. Talvez que o Espiritismo traga a instrução divina à nossa idade favorecida, e, se deixarmos de estudar as suas lições, todo o prejuízo será nosso. E surpreendente a persistência com que os homens, alguns aliás sensíveis, temam em lançar mão da objeção cui bono. Referindo-se a certos fenômenos, um escritor observa, sendo admitida sua existência como constituindo uma classe, cumpre-nos descobrir o que há em cada um deles de estética beleza, de originalidade intelectual e de interesse material. Para todos a resposta mais pronta que podemos dar é a seguinte: se os fatos são admitidos, como concordais, a reclamação contra a sua discordância com as vossas sensibilidades estéticas só deve ser dirigida ao autor da natureza e não aos que colecionam os fatos. Em um discurso feito perante a Concord Hall of Philosophy 1880, o reverendo Dr. F. D. Edge disse, sobre o Espiritismo: a ciência tem examinado as suas pretensões e as tem julgado infundadas. Repugna-me supor que o Dr. Edge tenha voluntariamente adulterado o fato, mas a verdade é exatamente o inverso daquilo que ele afirma. Homens eminentes na ciência estão diariamente contraditando essa sua asserção, e tenho a certeza de que o Dr. Edge não conseguirá citar um nome de homem de alta reputação científica que, depois de investigar cuidadosamente o Espiritismo, o tenha julgado sem fundamento. O Dr. G. Bloed, assaz conhecido investigador alemão, escreveu-me que seu correspondente, Zollner, professor de Física e Astronomia na Universidade de Leipzig, descreve um estado do Espiritismo na Alemanha, agosto de 1880, dizendo que os homens mais científicos por ele se vão interessando e que a juventude, impulsionada pelo exemplo, vai também experimentando. As chamadas investigações de Huxley e Tyndall foram, a dar-se crédito ao que se diz, jocosamente superficiais. A pretensão destruidora com que esses e os outros especialistas, que nada conhecem dos nossos fatos, revelam ao contemplá-los, apesar de estarem perfeitamente atestados, parece denunciar-nos ao mesmo tempo sua arrogância e seus temores. O alemão Schopenhauer diz: os homens que trabalham com o cadinho e a retorta estão persuadidos de que a química, somente, não habilita um homem a ser farmacêutico, mas pode fazê-lo filósofo. Alguns espíritos da classe dos naturalistas reconhecem que um homem pode ser um zoólogo consumado, classificar perfeitamente as 60 espécies de símios, e, não obstante, nada saber fora desse terreno, sendo no mais um homem ignorante, um tipo vulgar. Em resposta à objeção feita quanto a não se poder ter confiança nas comunicações espirituais, o meu amigo Thomas Shorter sabiamente observou: talvez seja essa a verdadeira lição que eles principalmente vos queiram dar. Uma inteligência, que se dizia do mundo espiritual, deu-nos o seguinte ditado por meio da prancheta: um dos importantes desígnios providenciais dessas manifestações é ensinar à humanidade que os espíritos em geral conservam o caráter que adquiriram na vida terrenal, que na realidade são pessoas idênticas às que eram, quando habitavam a carne, e que assim como há espíritos justos, verdadeiros, sábios e cristãos, também os há mentirosos, profanos, imorais, daninhos e violentos, espíritos que negam Deus e a religião, justamente como faziam no vosso mundo. Era necessário que a humanidade conhecesse tudo isso, e certamente não havia outro meio de conseguir, a não ser por uma manifestação como a atual, e é tão justo como necessário que vejais o lado sombrio e o lado brilhante do quadro. Que há algumas comunicações mediúnicas dignas das faculdades daqueles que devemos supor serem espíritos adiantados, é um fato que nenhuma pessoa sincera, de bom discernimento literário, depois de examiná-las, deixará de admitir. O modo de exprimir-se do médium sonambúlico traz consigo, pela força da evidência íntima, a convicção da identidade do espírito que se comunica. Circunstâncias estranhas ao conhecimento do médium, e não só desconhecidas, mas contrárias à crença dos assistentes, são apresentadas e subsequentemente reconhecidas como reais. A Sra. Brown, antes Sra. Fish, quando esteve em Nova York, em 1852, deu mensagens que tinham o cunho da veracidade. Uma tarde, quando o Sr. E. W. Capron, autor do Modern Spiritualism, Its Facts and Fanaticism 1855, estava de visita em sua casa, entraram 10 jovens de Tennessee. Um deles perguntou se um espírito podia comunicar-se com ele.
Foi-lhe respondido afirmativamente. Que espírito está? Vosso pai. O jovem então escreveu o seguinte em um pedaço de papel: de que morrestes. Imediatamente, pelas letras do alfabeto, veio a palavra envenenado. O jovem ficou perplexo, pois não esperava uma resposta tão pronta e correta. Então perguntou se seu pai tinha alguma coisa a comunicar-lhe, e recebeu o seguinte: meu filho, eleva o teu pensamento a Deus e não mais te lembres das ofensas recebidas. A demora sobre o passado retarda o teu progresso e esteriliza tuas vistas sobre o futuro. Teu caminho te leva à glória, trabalha para venceres o mal com o bem, e a coroa dos justos será tua, agora e na eternidade. Teu afetuoso pai. Henri Champion. O jovem disse então que seu pai tinha morrido envenenado por um irmão, que se havia escapado da penalidade da lei. O filho declarou que, durante anos, se conservara resolvido a vingar a morte de seu pai. Contrariamente ao que fez o espírito do pai de Hamlet, este aconselhou a seu filho o abandono de todo o sentimento de vingança, e este declarou que daquele dia em diante abandonara o seu projeto. Aí temos todos os elementos de uma comunicação verdadeira e notável, como o conselho nobre e cristão, e encerrando o perdão das ofensas, a sinceridade inglesa e as provas do afeto paternal. Uma menina estava presente com seu irmão, sendo ambos desconhecidos da senhora Brown. A mão dessa menina se moveu e ela deu sinais de ser médium e escrevente. O seguinte aviso foi então dado ao irmão, pela senhora Brown. Interesso-me profundamente por vossa irmãzinha. Preciso, por isso, apelar para o vosso bom senso e razão, a fim de a não levardes a reuniões promíscuas. Ela nem sempre seria guiada pelos conselhos de espíritos puros e elevados. Meu caro Davi, eu vos darei uma norma pela qual vós e Maria vos deveis guiar, porque sois o responsável pela educação dessa menina. Quando um espírito quiser impor a sua autoridade, fugi da sua direção. Deus vos fez homem livre, deu-vos a luz e a liberdade para delas vos servirdes bem. Quando um espírito disser palavras desarrazoadas, sede manso como ele, mas sustentai a vossa opinião e buscar levá-lo ao caminho do progresso. Neste caso, os nomes de Davi e de Maria eram inteiramente desconhecidos da médium e dos assistentes, salvo os dois a quem a mensagem era dirigida. Exemplos semelhantes a esse não são tão raros, como muitas pessoas poderão supor. A intenção é boa, o conselho excelente e a linguagem irrecusável. A clarividência que o Espírito manifestou quanto ao conhecimento dos nomes do Pai e dos Filhos, é outro motivo pelo qual essa comunicação deve ser aceita como legítima. A evidência íntima em ambos esses casos é realmente clara e justifica a aceitação das mensagens por aqueles a quem eram dirigidas. Está diante de mim uma coleção de comunicações reunidas pelo meu amigo Thomas R. Hazard, de Rhode Island, recebidas pelo falecido John C. Grimmel, de Newport, R.I., em estado de aparente inconsciência. Vede se elas são desprovidas de senso e propósito. A alma encarnada, que nasce com um menino, tem maior influência sobre os seus destinos no mundo espiritual, do que a sua educação na terra, não obstante levar consigo as suas inclinações terrenas. Essas causas e efeitos devem ser conhecidos, a fim de compreender-se as leis do progresso. Assim, a alma e o espírito unidos constituem uma individualidade mortal. Se não houver essa união da alma com o espírito, não haverá para o espírito a individualidade precisa para se comunicar, e ele não será mais que uma essência flutuando no alto, da mesma forma que seria um ser vivo sem consciência. Assim, a alma é um espírito incorporado, não só na vida terrena, mas na vida mortal, através da eternidade. Tudo na existência evolve continuamente, avançando para as mais altas condições das qualidades, cada vez mais puras, do magnetismo espiritual, abandonando o corpo grosseiro para ir auxiliar o desenvolvimento de seres ainda mais grosseiros. Não poderá haver parado ou cessação para a ação da alma, nem para a inspiração do espírito dentro da alma. O espírito deve, pelo divino amor, vibrar sempre e forte dentro da alma, para qualificá-la por suas condições imortais. O espírito constitui a luz e a vida íntima, ao passo que a alma individual tem a faculdade de escolher a sua direção, boa ou má. Aquele que aceita a inspiração de sua alma, é um homem livre, mas não de outro modo. Quando ele busca conformar-se com outras personalidades que fazem aquilo, aquele chamará seu, enxertando as ideias delas na sua individualidade ou na sua memória. Quando o homem é assim individualizado, a simplicidade e divina harmonia de sua natureza não tornam-se uma fonte de alegria, donde emana sempre a expressão, sou livre. Sou livre. Ao passo que,
Para aqueles cujas almas se tornaram sombrias e tolhidas pela aceitação dos ensinos pessoais ou ideias de seus companheiros mortais, a vida se torna o gozo de um sonho antes que uma realidade. O espírito é a vida completa da alma e do corpo, e sem ele nada pode ser feito. Mas, embora os ditados do espírito sejam sempre verdadeiros, o próprio poder que é conferido à alma de aceitar e praticar a verdade, pode ser, e em exemplos sem conta, dirigido pelas sugestões dos seus mais grosseiros desejos, por falsos canais de expressão e comunicação, e assim usado para propósitos e fins sinistros. Esforçando-se para exprimir a verdade através da organização anímica, vemos que o espírito tem de lutar com muitas influências contrárias, o que dá lugar a comunicações pouco dignas de confiança, no mundo material e no espiritual. O reino de Deus é externo e interno. Como existência, exprime tudo o que é individual, como espiritual, tudo o que é infinito e divino. Como não podemos ter a vida sem o Espírito Divino, assim não podemos ter uma existência consciente sem a alma individual. Assim, o Espírito e a existência são os grandes atributos divinos do Ser Supremo. Como a vida e o Espírito são inseparáveis da existência, assim cada uma individualidade tem uma existência própria, separada, mas totalmente sob controle do Espírito Divino. Todas as qualidades da alma, porém, não são as mesmas, estando na dependência da soma de inspirações, que cada alma individual tem recebido e aceitado do Espírito, uma porção da qual é dada a todos e que em si é sempre a mesma essência pura e limpa, como é a grande fonte de todo o Espírito de onde ela se deriva. E o Espírito quem dá o modelo ou a forma das coisas que existem, seja o grão de areia, seja o ser vivo. Como toda a existência é uma expressão da divina vontade, assim, cada existência individual, que tem uma parte maior da divina expressão dentro de si, reparte a sua abundância com aqueles que têm menos. Nada se perderá. Nós somos todos independentes, na estrutura do nosso ser individual e no nosso progresso individual, e consequentemente somos sempre os arquitetos dos desdobramentos e progressos das nossas almas. Com a faculdade de separar e obscurecer o espírito com as nuvens do nosso egoísmo individual, podemos assim ficar privados dos mais altos e celestes conhecimentos espirituais. Assim, depende de nós a escolha do que seremos. O pensamento aí está claramente transmitido, e não pode ter vindo de uma inteligência ordinária. Sobre o médium, Sr. Hazard, dizem-nos, ele foi desde menino o mais pobre dos pobres, sem ter recebido educação alguma intelectual, pois não frequentou a escola sequer 6 meses em toda a sua vida. Ele tinha pouca habilidade mental de qualquer espécie. A teoria psicológica, de que foi arauto esse indivíduo ignorante, parece semelhante à de São Paulo, que, em sua 1 graus Epístola aos Tessalonicenses, 5:23, escreveu: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados completos, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vemos a tricotomia do 1, espírito, divinamente influente, primário, doador da vida, 2, alma ou corpo espiritual, psicofísico, orgânico, intermediário, essencialmente imortal, mas potencialmente imutável em suas relações corporais, 3, corpo terreno, físico, último, químico, e transitório em suas partes, mas indestrutível nos seus elementos atômicos constitutivos. Assim, a ação do espiritual sobre o material, ou do não atômico sobre o atômico, torna-se inteligível pela virtude dessa ligação que intervém, e o embaraço dos metafísicos, achando um enigma no modo por que a inteligência dirige a matéria, fica resolvido. Devo ao meu estimado amigo, o reverendo Samuel Atison, de Memphis, Tennessee, pertencente outrora à Igreja Episcopal Metodista, o favor de chamar a minha atenção para a seguinte notável passagem dos escritos de John Wesley, que, comentando o verso acima citado de Paulo, falando da Trindade Espírito, alma e corpo, diz: Não será o corpo a porção de matéria organizada, que o homem recebe no ventre materno, com o qual vem ao mundo e que leva à sepultura. Presentemente fica ligado com a carne e o sangue, mas estes não são o corpo, senão apenas um vestido temporário, que fica na sepultura. A alma parece ser o vestido imediato do espírito, o veículo que o prende à sua primeira existência, e que dele se não separa nem durante a vida, nem depois da morte. Provavelmente é constituído por uma substância etérea ou elétrica, a mais pura de todas as matérias. Parece também não ser afetado pela morte do corpo, mas continuar a envolver o espírito em separado. Criticamente analisada, a expressão acima citada, que leva à sepultura, devia ser,
que leva para fora da sepultura, a fim de não contraditar o pensamento do todo da citação. Wesley, que o leitor já conhece, obteve o fenômeno espiritual no seio da sua própria família, e declarou que ainda no último momento de sua vida protestaria contra o abandono do pensamento de dar-se aos infiéis essas provas da imortalidade da alma. Em fevereiro de 1771, Swedenborg, escreveu a Wesley: informaram-me, do mundo dos espíritos, que desejais ardentemente conversar comigo. Folgaria muito de ver-vos, se me quisesses visitar. Wesley confessou que tivera esse desejo, mas que a ninguém o confiara. E respondeu que só daí a 6 meses poderia ir a Londres. Swedenborg replicou que seria muito tarde, pois que partiria para o mundo espiritual a 29 de março, o que, com efeito, se verificou. O resumo é o seguinte: não precisamos recorrer à teoria dos espíritos independentes para explicar uma grande maioria dos fenômenos que obtemos pelos médiuns de escrita indireta ou pelos chamados sonâmbulos falantes, que os médiuns podem ser impressionados pelos espíritos para personalizá-los, exprimir seus pensamentos, ou escrever suas palavras, coisas perfeitamente admitidas, que o homem, sendo um espírito, mesmo quando preso à matéria, possui faculdades espirituais que, em certos estados anormais, podem manifestar-se, que o médium em transe, em estado de consciência limitada, pode emitir pensamentos engendrados ou colhidos por ele em outros distintos estados de consciência, e poderá mesmo criar para si próprio a impressão de estar exprimindo os pensamentos de algum espírito, outrora eminente na vida terrena, não se podendo negar, contudo, que essa falsa impressão pode ser insinuada por algum espírito independente, nem que a verificação do que o médium avança raramente poderá ser feito. O fenômeno dos distintos estados de consciência devem ser estudados para maior luz em todas essas questões. Em um artigo publicado no Scribner's Magazine, acusando o espiritismo de aceitar como um fato aquilo que de fato só tem aparência, o Dr. Holland, escritor e crente na Bíblia, diz que não olha os nossos fatos como a priori improváveis. E escreve: nós temos no Velho e no Novo Testamento registros múltiplos de comunicações de seres espirituais com homens e mulheres ainda encarnados. A doutrina da possessão demoníaca é aí ensinada com grande clareza. O ministério dos anjos, a volta à terra dos já muito mortos, as conversas familiares com o Cristo depois da sua ressurreição, pertencem todos à mesma ordem de fenômenos apresentados como genuínos pelos atuais espíritas. E ou parece ser fácil a um cristão crer que os visitantes do mundo invisível venham ter com ele, influindo e concorrendo para se tornarem conhecidos. Era isso precisamente o que eles costumavam fazer nos velhos tempos. Por que não fariam hoje o que fizeram então? Essa questão, apresentada pelo Dr. Holland, não foi respondida nem por ele. Parece que esse doutor aceita de boa mente as narrativas dos fenômenos do passado, feitas por Davi, Ezequiel, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas rejeita como aparências enganosas as semelhantes àqueles verificados por muitos dos principais homens científicos dos nossos dias. Que da parte do profeta Elias tenha vindo do mundo espiritual um escrito do rei Jorão, é coisa perfeitamente crível, mas que a escrita independente se tenha produzido por intermédio de Gudenstube, Watkins, Powell, Phillips, a senhora Simpson e Moser, Slade, é uma ilusão, que deve ser rejeitada. Já vimos que muitos dos principais físicos alemães admitem os citados fenômenos. Zollner atesta a aparição de uma mão espiritual. Diz ele, na sua Física Transcendental, o seguinte: Slade tomou o lugar do costume, à sua direita ficaram Frau von Hoffmann, eu e Evan Hoffmann. Colocamos nossas mãos unidas sobre a mesa, e então me lembrei, com pena, de nos termos esquecido de pôr uma pequena campainha sobre a mesa. No mesmo momento ela começou a vibrar no canto da sala, em frente, à minha direita, cerca de 2 metros da mesa, e como a sala estava bem iluminada pela luz do gás da rua, vimos uma pequena campainha elevar-se do lugar onde se achava, pousar sobre o tapete da sala, mover-se aos saltos e ficar embaixo da mesa. Aí imediatamente começou a tocar com força, e, quando conservávamos as mãos unidas como dantes, uma mão apareceu de súbito pela abertura da cortina, segurando a campainha e vindo colocá-la na mesa, diante de nós. Então exprimi o desejo de me ser permitido segurar essa mão. Apenas eu disse, a mão apareceu de novo, fora da abertura, e então, enquanto com a mão esquerda eu cobria e segurava as 2 mãos de Slade, com a direita agarrava a mão que se estendia da abertura, e assim apertei a mão de um amigo do outro mundo. Ela possuiu o calor da vida e retribuiu cordialmente o meu aperto.
De São Petersburgo recebemos os testemunhos de Butlerov, Wagner e Aksakov sobre fenômenos semelhantes. Aksakov, conselheiro privado imperial, atesta o fenômeno da escrita direta na lousa, obtida com o concurso do Grão-Duque Constantino. Diz ele: como testemunha, posso atestar que a escrita direta foi produzida numa lousa, segura somente pelo Grão-Duque Constantino por baixo da mesa, quando as mãos de Slade se achavam sobre esta. Isso corresponde à minha experiência com Watkins, com a diferença de eu segurar a lousa exposta à luz, achando-se o médium a mais de 1 metro de distância e sem tocar na lousa. Eis o que disse, 1874, William Crookes, MSR, a respeito das suas experiências com a chamada mão espiritual. Sob as mais rigorosas condições de exame, por mais de uma vez tive um corpo sólido, luminoso por si mesmo, cristalino, colocado em minha mão, por uma mão que não pertence a nenhum dos presentes à sala. À luz vi uma nuvem luminosa pairar sobre um heliotrópio, que se achava numa mesa, quebrar um raminho e vir oferecê-lo a uma dama. Em outras ocasiões, vi uma nuvem luminosa condensar-se visivelmente até tomar a forma de uma mão e conduzir pequenos objetos. O testemunho a respeito desse fenômeno da mão materializada é tão amplo, que pareceria justificada sua inclusão como parte de uma base científica. Nos últimos 25 anos vi repetidamente ou senti mãos materializadas, nas melhores condições de verificação. Os copiosos frutos dessas revelações do poder espiritual, com a filosofia que deles deve originar-se sob os impávidos auspícios da ciência moderna, livre dos terrores supersticiosos que paralisavam as investigações nos tempos antigos e medievos, só virão depois de muitos conflitos com a descrença e de um grande lapso de tempo. As falsas concepções e as extravagâncias que formam a bagagem da ciência, nos seus primeiros estádios, são os inevitáveis companheiros do seu desenvolvimento transacional. Eles devem abrir passagem eventualmente a uma antropologia baseada em fatos aceitos, e compreendendo, em sua síntese, a natureza espiritual, psíquica e física do homem. Assim, os adversários do espiritismo nada mais têm feito do que lhe dar qualificativos grosseiros. Eles têm confundido com o grande assunto os abusos humanos, os disparates e erros que os acompanham, mas não destruíram nem tornaram menos crível um só desses fatos, não deram a causa do mais simples dos fenômenos e, contudo, procuram pôr um paradeiro às investigações, falando-nos de seus males e perigos. O perigo do espiritismo, diz o autor do Sunday Afternoon, consiste principalmente na desenvoltura que ele introduz nos pensamentos e na conduta. O mal que produz nessa direção é imenso. Bem interpretado, o espiritismo, como qualquer outra grande verdade emancipadora, é um iconoclasta, um revolucionário. Ele liberta os homens das velhas cadeias da doutrina, e fala-os o que devem ser, livres pensadores, no extenso e bom sentido da palavra. No libertamento de suas cadeias, algumas inteligências indisciplinadas podem ser malignamente influenciadas, justamente como em boa revolução nacional o mal se pode manifestar trazendo à tona o refúgio e tentando os especuladores e os demagogos com as oportunidades que não encontravam sob o despotismo. Assim, quando o escritor acima citado por último diz que o espiritismo produz um mal imenso, todo o sentido da declaração está em sua analogia com a afirmação de que a Revolução Americana ou a Reforma Luterana fizeram o mesmo. Se o espiritismo, neste sentido, tem feito o mal, o bem que tem feito e ainda pode fazer há de preponderar. Todo esse antagonismo míope é antifilosófico e injusto. O espiritismo é uma síntese de fatos, e cada investigador desses fatos tem a liberdade de edificar sobre eles a construção que lhe agrade. A minha própria dedução é que, em conclusão, eles provam que os fenômenos naturais ou as existências são vestuário ou aparência visível de algum íntimo poder invisível, que, vem de uma mão material, cheia de vida, obedecendo à vontade, criada no vácuo sem artifícios ou ilusão de espécie alguma, temos razão para inferir que há uma forma real e uma real inteligência íntima dirigindo o membro material, que a matéria empregada é a transitória para a mão subjacente do espírito, ou ainda que o espírito, em seu poder sobre a matéria, pode independentemente apresentar um simulacro de mão mortal, fazendo dele o indicativo de uma alma e de uma vida. Em uma comunicação feita à Sociedade Real, 1879, William Crookes apresentou um sumário completo das provas evidentes da existência de um quarto estado da matéria. Em conclusão, diz ele, aquilo a que chamamos matéria nada mais é que o efeito produzido sobre os nossos sentidos pelos movimentos das moléculas.
O espaço coberto pelos movimentos das moléculas não tem mais razão para ser chamada a matéria do que o ar atravessado por uma bala de fuzil para ser chamado chumbo. Sob esse ponto de vista, então, a matéria não é mais que um modo de movimento. No zero absoluto da temperatura, o movimento intermolecular se deterá, e, apesar da persistência de algumas coisas que conservam nela as propriedades da inércia e do peso, a matéria, como nós a conhecemos, cessará de existir. Camille Flammarion, o eminente astrônomo francês, escreve, 1880, foi pelo estudo do espiritismo que o Sr. Crookes foi guiado para suas magníficas descobertas. Essas considerações nos conduzem a uma mais justa compreensão do fato de ser para a potência espiritual a matéria alguma coisa diferente daquilo que é para as nossas limitadas faculdades terrenas. Algumas pessoas, que admitem os fenômenos em discussão, se mostram dispostas a identificá-los totalmente como resultantes da ação dos espíritos maus. Os doutores católicos generalizam isso, só fazendo exceção quando as manifestações favorecem as suas vistas religiosas. O Cristo foi mais liberal. Que ele crê intensamente na ação dos espíritos é manifesto, pois disse, Simão, Simão, Satã desejou apossar-se de ti para peneirar-te, como se faz ao trigo, mas eu pedi para que a tua fé não desfalecesse. Ainda, afasta-te de mim, Satã. De novo, e esta a vossa hora e a do poder das trevas. E assim Paulo, não é com a carne e o sangue que temos de lutar, mas com a soberania e os poderes dos chefes das trevas deste mundo e com os maus espíritos do outro. Que o Cristo e seus apóstolos, porém, também criam na força sustentadora dos bons espíritos, isso se infere em muitas passagens. A Nataniel ele diz, verás coisas ainda maiores que estas. No futuro vereis os céus se abrirem, e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Recordai também a passagem onde diz das crianças, não desprezeis um só destes pequenos, porque eu vos digo que, no céu, seus anjos, espíritos guiás, estão sempre presentes diante de meu Pai. Quando ele se transfigurou sobre o monte, Moisés e Elias apareceram junto dele. No jardim, um anjo, espírito, estava junto dele e o servia. Assim, torna-se patente que os sacerdotes sustentadores de que os espíritos que se comunicam com os seculares devem ser maus, dificilmente provarão que a autoridade do Cristo está com eles. O reverendo José Cook atraiu sobre si os ataques de alguns dos seus irmãos evangélicos, por ele e seus amigos terem a franqueza e a coragem de atestar certos fenômenos objetivos, que foram por eles testemunhados na minha biblioteca. Sobre esses fenômenos tiveram a liberdade de erguer a construção que lhes agradasse, de explicá-los como a ação de uma força psíquica por descobrir, dos espíritos maus ou de coisa nenhuma. Ao espiritismo, é bastante não ignorarem nem desfigurarem os fatos que ocorrem. Ninguém negará que são justificados os temores do Sr. Cook, que aceita a infalibilidade da Bíblia, quanto aos maus efeitos do espiritismo, acautelando-se contra a nigromancia que ele encontrou no Velho Testamento. Penso que nós, espíritas, daríamos causa a sermos denunciados como nos servindo de meios proibidos, se não tivéssemos honestidade e a coragem de atestar as ocorrências, mencionando o que pode chocar a muitos e cuja admissão pode fazer suspeitar de seus motivos. Não duvido que sejam essas as sugestões de um sincero e desinteressado investigador da verdade, não se detendo em pesar as consequências adversas e não hesitando em proclamar o que ele tem testemunhado. Não lhe censuraria o emprego da mesma coragem na interpretação dos fenômenos, que ele tem mostrado em seus atestados, mesmo que essa interpretação diferisse totalmente da minha. Não haverá casos, na Igreja, diferindo apenas do Sr. Cook no fato de os recipientes da verdade terem-na conservado unicamente para si. Sim, há muitos. Estive presentes algumas sessões com dois eminentes clérigos unitários, hoje falecidos, os Reves. Drs. Hall, de Dorchester, Massachusetts, e George Putman, de Roxbury, que para mim admitiram a realidade dos fenômenos, fora de toda a possibilidade de embuste ou compadresco. A senhorita Jane Lord, hoje senhora Wery, foi a médium, e, apesar de trabalhar-se no escuro, as evidências da força preterhumana, aí em ação, que podiam ser observadas nas trevas e na luz, foram conclusivas. A mão espiritual tangível, o tocar de instrumentos, a aproximação de um jarro cheio de água, aos lábios de diferentes assistentes, de modo a não cair uma só gota, o violento, repetido rufo de tambor sobre a mesa, e depois no solo, com inconcebível rapidez, sem tocar numa só das mãos colocadas sobre a mesa,
Tudo isso feito nas trevas e quando o médium estava seguro. Eram fenômenos capazes de impressionar os mais apáticos em relação ao preter humano. Ambos esses reverendos doutores, admitindo a veracidade do que transpirava, excusaram-se de dizer qualquer coisa a seu respeito, publicamente, pelo motivo de poder isso envolvê-los em alguma controvérsia, por ser o assunto muito elevado, para eles, na sua idade, para dele tratarem convenientemente, e por não poderem dedicar à investigação mais tempo do que o que lhes sobrava do empregado no desempenho dos seus deveres paroquiais, etc. Eram dois homens nobres e sinceros, e, se fossem tão jovens e audazes como o Sr. Cook, sem dúvida não permitiriam que os fenômenos ficassem estéreis. Conduzi também o assaz conhecido autor e publicista de Edimburgo, o falecido Roberto Chambers, então na América, para testemunhar as manifestações que se dão em presença da senhorita Lodge. Ele fora sempre um espírita e não trepidou em reconhecê-las como as mais convincentes que havia recebido. Suas vistas e argumentos a respeito dos fenômenos foram claramente expressos na introdução ao segundo volume da vida de Dedeome, o célebre médium. Subsequentemente testemunhei o fenômeno obtido por intermédio da senhorita Lodge por várias vezes, em minha própria biblioteca, estando só presentes minha família e um amigo. Aí não era concebível nenhuma espécie de trapaça. Sob condição de verificação e quando as mãos e os pés da médium estavam seguros, um grande violoncelo foi tomado de um canto da sala e tocado com vigor e maestria. Diversas melodias familiares, entre outras, a coroação, foram magistralmente executadas. Conheço absolutamente que aí se deu uma formação preter-humana, julgando a capacidade humana somente pelo que a ciência admite. O espírito executor tocou-nos primeiro a todos na cabeça com o arco do violoncelo. A mão espiritual, 2 vezes maior que a da médium, provou a sua tangibilidade colocando-se repetidamente sobre as nossas cabeças, desmanchou os penteados de 2 damas presentes e depois os refez com todo cuidado, e indicou por vários modos a inteligência que a guiava, estando a médium sempre segura. Se for precisa ainda outra testemunha da igreja, além do Sr. Cook, enviarei o curioso ao estimável bispo da igreja episcopal de Rhode Island, o Sr. Clark. Para os entrevistadores, ele pode ser discreto, mas às pessoas de sua confiança narrará experiências muito mais transcendentes que as atestadas pelo Sr. Cook, experiências que, se forem aceitas, tornarão crível o reaparecimento do Cristo na sala, cujas portas estavam fechadas. O bispo Clark prega abertamente a doutrina de São Paulo, de um corpo espiritual, rejeitando, assim, ou substituindo, a noção anticientífica de uma recomposição dos restos materiais. Suas vistas extremamente espíritas e suas convicções profundas são bem conhecidas de seus irmãos, e havia motivo então para uma convocação a fim de considerar-se sobre essa heresia, mas ele nunca foi citado à barra do tribunal do exame e eu julgo difícil que a indiscrição o tente. Na Inglaterra, não poucos clérigos da igreja estabelecida são espíritas confessos. Se, porém, a elasticidade dessa igreja acatar seu bispo Colenso, ela guardará a simples crença numa vida contínua, justificada pelos fatos demonstrados do Espiritismo. Um médium não profissional atesta que as seguintes palavras lhe vieram de um espírito. O corpo espiritual é suprido pelos depósitos do pensamento humano, como o corpo material humano é sustentado pelo alimento. Dá a conclusão de os pensamentos e sentimentos do coração construírem o corpo espiritual, penetrarem-no, se transformarem nele. Previno-vos para não dar desguarida aos pensamentos maus. O corpo espiritual não se transforma tão facilmente como imaginais. Edmundo Spencer, um dos poetas de mais inspiração e que nos disse que tudo o que é bom, é belo e claro, inculca perfeitamente essa noção de um corpo espiritual tornado belo ou feio pelo caráter habitual dos nossos pensamentos. Ele diz: quanto mais pura for a essência espiritual, e em si mais contiver da luz que vem de Deus, para sua morada engendra um corpo mais formoso, mais belamente o veste de prazenteira graça e presta-lhe os encantos que a vista nos deleitam, porque é só da alma que o corpo toma a forma, a alma é quem fabrica a casa que ela habita. Capítulo 9. Distintos estados mentais. Os fatos já registrados mostram que a alma humana é constituída de modo a poder manifestar estados de consciência diversos e inteiramente separados. Exemplifiquei-os nos casos da senhorita Movat, Reynolds e outros. No caso da senhorita Movat, a consciência superior abrange a inferior. No da senhorita Reynolds, os dois estados são inteiramente distintos um do outro.
A própria ciência médica admite o fenômeno dos estados distintos na catalepsia e outras enfermidades, de modo a ficar bem firmada a questão da sua realidade. Realmente o fenômeno do sono natural confirma isso. Como, porém, o ponto de vista em que me coloco cria vistas novas ainda não admitidas pela filosofia, a respeito da natureza da consciência, uma explanação mais desenvolvida se torna necessária antes de apresentar a minha dedução que, em resumo, é a seguinte: um fato análogo ao dos distintos estados mentais, afetando a comunicação dos espíritos, pode ser perfeitamente exibido para explicar em muitas das omissões, contradições e disparates da parte dos supostos espíritos, que assim mistificam e desconcertam os investigadores. Esses fenômenos mentais e mudanças se dão com completa ausência da consciência, e podemos mesmo pensar que essa parece ser hoje a doutrina geralmente ensinada e aceita. Meu intuito é mostrar que essa doutrina deve ser abandonada como duvidosa, que algum grau de consciência afeta sempre as operações mentais, mesmo as que se dão durante o sono, que não existe o fenômeno da inconsciência cerebral, mas que toda a inteligência envolve o exercício de uma discriminação consciente, mais ou menos ativa. Pela lei ou máxima da parcimônia, não devemos multiplicar as substâncias ou entidades desnecessariamente, e a minha última conclusão, a respeito, é que a teoria teosófica de uma divisão do espírito, pela qual um rosto ou uma mão de sombra, independentes do espírito, se podem manifestar aos mortais, apresentando seus defeitos característicos, é totalmente supérflua, desde que a doutrina dos estados distintos, aplicados aos espíritos como aos mortais, dado o fato uma explicação suficiente. A asserção de Locke de não ser o eu determinado pela identidade da consciência, exige verificação. Hartmann, de Berlim, o pessimista cuja filosofia do inconsciente tem tido maior circulação que qualquer outra obra alemã de filosofia moderna, empreendeu tratar dessa matéria sem nada deixar a desejar, e parece concordar com Locke, pois ele afirma que a crença em uma dupla consciência, no indivíduo humano, equivale à crença em uma dupla personalidade. O resultado da filosofia indutiva de Hartmann, baseada mais sobre fatos fisiológicos do que sobre abstrações metafísicas, é que o supremo poder do universo tem inteligência e vontade, mas é destituído de consciência e, portanto, não merecedor de adoração. Por isso parece que, se for provado que a consciência é meramente equivalente à inteligência ativa, todos os excelentes argumentos científicos de Hartmann, provando a ação da alma e seu propósito em toda a natureza animada, vêm prestar serviço ao teísmo, e o seu ateísmo ou panteísmo, como quer que lhe chamem, fica anulado. Deixe por hora de parte a notícia do que ele diz do espiritismo, cujos fatos admite sob testemunhos. O ego não é um produto da memória. Mas este é um produto daquele. Os que acreditam em uma dupla ou, mesmo, em uma múltipla consciência, não devem crer na constante incomunicabilidade dos diferentes estados. Pelo contrário, todos os fatos tendem a provar que há uma suprema consciência, mesmo no complexo humano, que abrange e liga tudo o que é subordinado, reduzindo assim a multiplicidade à unidade. Se a inconsciência é a suspensão de todas as sensações e operações mentais, a consciência deve ser a nossa atividade mental em algum dos seus modos. A consciência não é uma faculdade distinta, em um momento ativa e no seguinte sem ação. Ela é a inteligência ativa e conhecedora das formas da sua atividade em todos os seus múltiplos estados, quer dormindo, quer velando. Damos corda em um relógio e no momento seguinte não nos lembramos mais que o fizemos. Dizemos que lhe demos corda automaticamente. O nosso esquecimento, porém, do fato da consciência não prova que ele não tenha existido, apesar de ter sido transitório. Nos casos de ausência da memória, semelhantes ao da professora alemão, que, indo uma tarde à sua própria casa e tendo alguém lhe dito que o professor não estava, foi dar uma volta, esquecido de ser ele mesmo o professor, a consciência de si mesmo é simplesmente distraída do seu trabalho por uma outra dirigida a pensamentos estranhos. Quando divagamos, imersos em algum pensamento, duas consciências independentes aí se acham em ação, uma regulando os nossos movimentos corporais e a outra se ocupando com o nosso pensamento. O fato de soldados em marcha ou de pessoas que estão jogando terem adormecido quando operavam, corrobora nossa dedução. Uma certa consciência pode acompanhar-lhes os atos, mesmo em sono. Um homem de poder ordinário sobre si mesmo não deixa de despertar no momento certo, quando precisa estar acordado ou levantarem-se 3 ou 4 horas mais cedo do que costuma. A mãe ansiosa desperta o menor movimento do filhinho enfermo. Que consciência, porém,
é essa que produz a vigília em tais casos. Uma pessoa aturdida porá seu chapéu, irá para casa, despir-se-á e irá deitar-se sem pensar no que está fazendo, parecendo que a consciência está aniquilada. Havia, contudo, uma consciência obscura regulando-lhe os movimentos. Esta é a melhor explicação. Conta um caso de um lenhador que, no meio do ditado de uma frase, foi lançado ao chão por um golpe que lhe deu na cabeça uma árvore ao cair, ficando insensível. Permaneceu por alguns meses em estado semicomatoso e, afinal, foi operado por causa disso. Logo que o fragmento de osso foi retirado, ele terminou a frase começada alguns meses antes. Comparai isso com o fato análogo que relatei no caso da senhora Movat. Tem-se visto que os epilépticos terminam, em um novo paroxismo do seu mal, uma frase começada em outro ataque sucedido dias ou semanas antes. E relatado relata que um carregador de Edimburgo conduziu, em estado de embriaguez, um fardo a uma casa diversa daquela para onde devia levá-lo. Voltado ao estado normal, ele não conservava a menor lembrança do ponto errado a que fora ter, mas, embriagando-se de novo, foi direito buscar o fardo. Fatos como esses mostram que o encadeamento dos pensamentos, feito em um estado de consciência, pode ser interrompido pelo acesso de um outro estado, mas se atado quando o primeiro estado volta. Esse fenômeno é hoje admitido por qualquer cultivador experimentado do sonambulismo. Como já disse, a ciência médica aceita-o como comum na catalepsia. Podíamos indefinidamente multiplicar as citações de fatos semelhantes. Maudsley, cuja autoridade deve ser bem aceita pelos materialistas, relata o caso de um criado que tinha apanhado na cabeça um coice da sua égua, chamada Dolly, ficando desacordado. Quando, depois de 3 horas, foi removida a porção de osso que comprimia o cérebro, o paciente bradou com grande energia: "Ó, Dolly!" Palavras que pareciam haver sido conservadas por algum fonógrafo para serem repetidas no momento de ser removida a obstrução. Esse incidente é citado como prova de que, por uma pressão sobre o cérebro, podemos deter um pensamento ou uma volição. Isso pode ser verdadeiro, mas não prova que a memória fique vazia de sentimento ou que todos os graus de consciência estejam suspensos. Um estado mental foi substituído por outro menos demonstrativo. Estudo. Algumas pessoas têm vivido anos, diz o Dr. William Gregory, de Edimburgo, nessa alternativa de duas consciências, em uma das quais esqueciam tudo o que tinham feito na outra. O próprio Huxley admite o fato implícito. Na memória por ele apresentada à Associação Britânica, em Belfast, a 25 de agosto de 1874, descreve um caso no qual duas vidas separadas, uma normal e outra anormal, pareciam ser alternadamente vividas pelo mesmo indivíduo. Quanto mais examinamos o mecanismo do pensamento, diz o Dr. W. Holmes, mais vemos que a ação automática e inconsciente da alma entra largamente em todo o processo. Todos temos um duplo, que é mais sábio e melhor do que nós e que nos lança pensamentos na cabeça e palavras na boca. Com pequena modificação, essa é a boa doutrina espiritual, desde que hectares indubitavelmente faculdades espirituais dentro de nós que transcendem as do nosso estado normal, como prova a clarividência, poderá, porém, o nosso mais sábio e melhor duplo ser destituído de consciência. Ao contrário, ela existe e é a superior. Negar o atributo da consciência ao Ser Supremo não será diminuir-lhe o caráter? Atman dá seu Deus a inteligência e a vontade, mas nega-lhe a consciência, e é esse defeito, como o filósofo diz, que torna a divindade indigna de adoração. O falecido professor Clifford, da Inglaterra, que, se não houvesse morrido jovem, teria provavelmente desenvolvido a sua disparatada teoria, por ele chamado material mental, tendia a explicar a vida e o entendimento pelos princípios materialistas e saduceus. Não pensou ele que, aniquilando o que os materialistas extremados entendem por matéria, por sua identificação, mesmo em tão limitado grau, com a mentalidade, abandonava todos os seus argumentos ateístas e se tornava idealista. Muito mais racional e consistente é a teoria do Dr. Heinrich Tiedemann, 1877, que pretende que a matéria original, imperceptível aos sentidos, que constitui o universo inteiro, deve ter sido heterogênea e não homogênea, como quer Herbert Spencer, que essa matéria heterogênea deve ter sido composta de elementos físicos, de modo que tudo o que vemos, minerais, plantas, animais e homem, tem origem na ação mútua das qualidades dessa matéria heterogênea.
Tiedemann diz que o materialismo, declarando que a matéria deve ser perceptível aos sentidos, ou que as coisas que não podem ser reconhecidas e investigadas, pelos nossos limitados órgãos sensitivos e seus auxiliares, não têm existência ou são meros fenômenos transitórios, partiu de falsas premissas e só chegou a deduções também errôneas. Diz ele. Tudo o que percebemos, procede de alguma coisa que existia antes, e o mesmo se deve ter dado em todos os tempos e lugares. Há átomos, moléculas e mônadas, por consequência, são concepções que devem